Hello, pais e mães, esses atletas, crianças e adolescentes que estão aí, né? Já nesse mundo competitivo. Esse fim de semana eu vi o filme do King Richard de novo. E eu queria falar um pouquinho sobre esse filme com vocês. Óbvio que, como todo filme, toda série, todo livro, toda biografia, tem um viés, né? E, obviamente, a gente tem que ter sempre um olhar crítico, conseguir, né, distinguir o que eu, como mental coach, acho que é válido e acho que não é válido, apesar do resultado delas ser indiscutível e questionável, mas a gente também tem que ver a que preço, né, que as coisas acabam acontecendo. Mas, enfim, ele foi um pai que acreditou nas filhas acima de tudo. Ele treinou, ele se dedicou, era um cara que trabalhava à noite, treinava as meninas durante o dia. Teve uma esposa ali maravilhosa que também deu todo o suporte que ele precisava. Eles vieram de um lugar, de uma época e de um lugar muito duros, né, onde a gente sabe que o racismo existe hoje em dia, mas naquela época ainda era mais latente, e o pai delas ainda passou por uma época mais difícil, e me pareceu ali né, me parece que nesse filme ele tem uma intenção incrível de fazer com que as filhas brilhem, e obviamente que tem uma finalidade também financeira ali, porque ele faz as contas de quanto que ele precisa trabalhar para ganhar no ano, e começou a olhar para o quanto que os jogadores de tênis precisam para ganhar o mesmo valor que ele, talvez em horas, né? Então acho que foi meio baseado nisso que foi o motivador dele, apesar dele ser um amante do esporte, dá pra ver bem nítido isso, mas o que eu quero trazer é um pai que acreditou, um pai que, pelo que me parece, trabalhou muito a autoconfiança delas duas, fazendo elas se sentirem confiantes, pertencentes e prontas pra fazer o que elas tinham que fazer, e também se preocupando com o bem-estar delas, se preocupando com a saúde mental delas, pelo que me parece. Mas, em contrapartida, um cara um pouco egocêntrico, né, onde ele, em alguns momentos, refere todo o sucesso das meninas ao trabalho que ele fez, e dentro de um trabalho esportivo, onde se envolve uma família inteira, todo mundo tem seu papel, o pai, a mãe, os irmãos, e os atletas, o coach, o treinador. Então é muito importante a gente sempre dar valor a tudo isso e saber que é um conjunto de fatores que faz com que um atleta prospere. E é muito importante, obviamente, o apoio dos pais. Pai e mãe não tá ali para dar bronca, para ficar dando cutuco. Pai e mãe tá ali para dar suporte, para dar base emocional, para observar o seu filho. Tá bem ou não tá bem mentalmente? Tá lidando bem ou não tá lidando bem com isso? É para isso que o pai e a mãe estão. E muito importante também trazer que, óbvio, eles são case de ultra sucesso, mas tem muitas famílias que se frustram, né? Que colocam os filhos no esporte esperando ter um retorno financeiro que muitas vezes não vem, porque os estudos dizem que apenas 1% dos atletas que pensam em se tornar profissionais na infância e na adolescência conseguem se tornar mesmo profissionais e viver disso. Então é muito importante ter essa consciência, mas fica a dica para ver esse filme, eu achei muito incrível, muitos insights, muita coisa legal ali, para pais de atletas, tem muita mensagem legal, mas é isso, sejam base, sejam força para os filhos de vocês. E não apostem a vida financeira de vocês, não no sentido de investir, né? De investir na carreira. Invistam o que vocês podem, o que está dentro da realidade de cada um, que eu acho que é super importante, mas não coloquem essa pressão na criança, no adolescente, de que ele vai ter que prosperar dentro de uma carreira, para muitas vezes até sustentar uma família toda. Pode ser que aconteça? Pode, maravilhoso, mas é uma pressão que não é justa, né? Com os nossos pequenos atletas. Tá bom, galera? Beijo, mandem os insights de vocês aqui, que eu adoro ler as trocas. Beijo.